Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, dando continuidade então à nossa unidade 8, tá? Falando então a questão da energia interna, né, de um sistema, tá? Então o que a gente precisa entender, pessoal? Quando a gente trabalha com um sistema, né, seja gasoso, fluidos, né, ou mesmo sólidos, as partículas, né, os elementos que compõem esse sistema, eles estão sempre em movimento, né? Ou seja em um estado vibracional, seja vibrando, se movimentando, rotacionando, tá? Então eles vão sempre apresentar alguns tipos de movimento. Quais são esses movimentos? Né? Translação. Tá? O que é essa translação? É uma partícula, né? Ela está num ponto, né? Digamos, ela está neste ponto aqui, ela está neste ponto e ela vai para este ponto. Né? Então ela sofreu uma translação, né? Ela mudou de posição. Uma rotação, ele pode estar ali, então, fazendo para nós apenas o aspecto rotacional. O que seria esse aspecto rotacional? Ele estaria apenas girando, a rotação, ou vibrando, né? Então, uma molécula ela pode estar, a partícula, apenas vibrando, né? Fazendo oscilações. Ou os três ao mesmo tempo, tá, gente? Ela pode estar, ao mesmo tempo que faz a translação, ela rotaciona e vibra, né? Isso é normal acontecer, tá? Então, dessa forma, podemos afirmar que um sistema apresenta uma quantidade de energia cinética, né? Lembrando, se ele está em movimento, ele tem energia cinética que está relacionada, então, a esses movimentos que ele realiza. Tá? Então, quando eu somo todas essas energias, né, desses movimentos internos, tá, a gente está falando da energia interna, tá, ou energia térmica do sistema. Tá? Então, é o que vai definir essa agitação molecular, essa energia interna, esse estado vibratório, né, de movimento das partículas. Tá? Claro que aqui a gente está desprezando, por exemplo, as energias cinéticas, né, inerentes a nível atômico, né, falando ali dos átomos, dos elétrons, dos prótons. Né, a gente não está falando deles, está falando da partícula de forma geral. Tá? Agora, isso é definição geral de energia interna. Agora, quando a gente trabalha com um sistema gasoso, né, a gente está falando aí então dos gases ideais, né, então os gases ideais, tá, você vai ter ali que a energia interna dele, tá, pode ser obtida, tá, pela energia de translação das partículas que compõem o gás. E isso é chamado, é calculada pela lei de Joule. Né? Então a lei de Joule ela traz para nós que a energia interna de um sistema gasoso, né? Então um gás ideal, ela vai ser igual a 3 sobre 2, né? 3 sobre 2, vezes o número de mols que esse gás ele apresenta, tá? Vezes a constante universal dos gases ideais, tá? Vezes a temperatura. Tá? Só tomando cuidado que essa temperatura é na escala absoluta. Tá? Escala absoluta. Tá? Ou seja, Kelvin. Tá? A escala Kelvin. Tá? Para que você trabalhe com essa energia interna. Então isso funciona para um gás ideal. Tá? Então vamos ver, né, algumas relações importantes. Vocês já devem ter visto isso em química, né, mas vamos dar uma retomada. Então a constante universal dos gases ideais, R, né, ela vai depender ali, né, de três grandezas ali do estado termodinâmico. Né? Quem são essas três grandezas? A pressão que é submetido o corpo, o volume desse corpo e a temperatura. Tá? São essas três grandezas aí que definem essa constante universal. Tá? Então, considerando o sistema internacional, a gente vai ter então que essa unidade, essa grandeza, essa constante, ela vai estar associada à unidade de energia, né? A unidade de energia Joule e ao número de mols e também à temperatura em termos absolutos. Né? Então, a constante universal R é aproximadamente aí 8,317 tá? joules, que é a quantidade de energia, para cada mol Kelvin. Tá? O que isso quer dizer? Para 1 mol
tá? De gás, né? A 1 Kelvin de temperatura, ou para cada Kelvin de temperatura, você vai ter aí 8,317 joules de energia, né? Então, energia cinética, energia interna. Tá? Agora, o que é o termo mol? Né? O termo mol ele é definido como, né, nas grandezas ali fundamentais da física, a quantidade de matéria. Então, lembrando que quantidade de matéria, né, não é a massa, né? Não é a massa é a quantidade de inércia. Então, a quantidade de matéria é mols, né? Que contém um valor invariável, então, de partículas, né? Sejam elas moléculas, elétrons, íons ou mesmo átomos. Tá? Esse número invariável de partículas, ou seja, um número invariável quer dizer que é um número que não varia, ou seja, uma constante, tá? É dado pelo número de Avogadro, né, o Na, tá? Que é uma das constantes mais importantes aí da física e da química, né? Assim como a constante de Planck. Né? Então você tem aqui que esse valor, né, essa constante, esse número de Avogadro, ele é igual a 6,023 vezes 10 a 23. Né? Então ele representa a quantidade. Então em uma molécula eu tenho tanto, né, números de átomos, cada átomo tem tanto. Né? Então você consegue definir essa relação do número de Avogadro. Tá? Então a constante universal e o número de Avogadro. Tá? Agora, ou seja, o mol de um gás, ele corresponde então a um conjunto, tá, de 6,23 vezes 10 a 23 moléculas do gás. Tá? O número de mols N, né, então contido em uma certa massa M, em gramas da substância, é dada pela seguinte relação. O que eu quero dizer? Né? Então você tem uma massa de gás, tá? Massa de gás ou do seu sistema, só que esse gás, você tem ali, dependendo de quem for ele, né, uma massa molar, ou seja, quanto temos de massa molar, quanto de massa você tem para cada mol. Tá? Quando eu tomo a razão entre a massa e a massa molar, eu obtenho aqui o número de mols. Tá? Ou de moles. Tá? O número de moles ou o número de mols. Tá? Então, contudo, quando tratamos, né, de uma certa quantidade de gás ideal, tá, os valores de N e R são constantes. Tá? Ou seja, eu vou estar trabalhando ali com, né, o número de mols é fixo, né, ele é invariável, tá? E o número da constante universal também é invariável. Dessa forma, tá, a energia interna do sistema, tá, que aqui não foi descrita, foi descrita aqui, tá, dependendo de NR. Né? Então, quando se trata de um fluido ideal, essa energia interna ela pode ser simplesmente descrita por termos de pressão e volume do gás. Então, então aqui, gás ideal, que é o que a gente vai estar trabalhando, tá? Gás ideal, nós teremos então que a energia interna é 3 sobre 2 vezes a pressão vezes o volume. Tá? Então vamos ver aqui algumas considerações, né? Vamos fazer alguns exemplos. Consideremos 96 gramas de oxigênio, cuja massa molar é igual a 32 gramas. O que isso quer dizer? Né? Isto é, 1 mol de oxigênio apresenta massa de 32 gramas. Tá? Logo, o número de mols em 96 gramas de oxigênio é dado por... Bom, gente, número de mols ele vai ser dado pela massa dividido pela massa de cada mol. Neste caso, nós temos 96 gramas de oxigênio e a massa de 1 mol de oxigênio é 32. Tá? Então, 96 por 32, nós temos 3 mols, né, ou moles de oxigênio. Tá? Lembrando que cada um deles você vai ter, então, 6,023 vezes 10 a 23 moléculas, né? Pensando aí nessa questão.
Tá? Um segundo exemplo. Determine a quantidade de energia interna, tá, de 100 gramas de um gás ideal a temperatura de 300 Kelvin, dado que a massa molar do gás é de 20. Bom, vamos lá, né? Nós temos que a energia interna, vai ser igual, tá, a 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes T. Tá? Vamos voltar lá para a gente ver. Ó. 3 meios de N, R vezes T. Tá? Então, eu vou precisar da constante. Qual é o valor da constante universal dos gases? 8,317. Tá? Então, vamos marcar aqui. R, 8,317 Joule, tá, por mol Kelvin. Tá? Nós vamos precisar de N, né? N não foi dado, mas como que a gente calcula N? N é a massa dividido pela massa molar. Então nós temos 100 gramas desse gás e a massa molar dele é 20. Né? Posso simplificar aqui, vou ter 5. Né? Então 5 moles, né? Ou mols. Tá? Então a gente vai ter que essa energia interna desse gás vai ser 3 sobre 2 vezes o número de mols, que é 5, vezes 8,317, que é a constante dos gases ideais, vezes a temperatura, que é de 300 Kelvin. Tá? Então temos aqui a nossa expressão. Tá? Então teremos que o nosso U vai ser igual, tá? Deixa eu pegar a calculadora, infelizmente eu não deixei a calculadora em aberto, tá, gente? Então 3 vezes 5 vezes 8,317 vezes os 300, tá? Dividido ali por 2. Tá? E a gente vai ter então essa calculadora não me ajuda, agora ela mostrou, está com problema no visor. Então 18.713,25 joules, né, de quantidade de energia interna desse nosso sistema, tá? Ou desse gás. E vamos para uma terceira, né? Considerando que um gás ideal esteja submetido a uma pressão, né, de 1 vezes 10 a quinta pascal e seu volume é de 0,3, determine a energia interna do gás. Bom, se o gás é ideal, eu também posso calcular essa energia interna por 3 sobre 2 vezes a pressão vezes o volume. Tá? Essa segunda expressão que nós temos aqui, a expressão 6. Né? Quando a gente trabalha com gás ideal, a gente também pode obter essa energia interna desta forma. Ou seja, U vai ser 3 sobre 2. A nossa pressão é de 1 vezes 10 a quinta. Tá? E o nosso volume ele é de 0,3. Tá? Eu vou tentar aqui simplificar algumas coisas, tá? Para fazer a conta na mão e mostrar para vocês. Então eu vou fazer aqui, ó, 3 sobre 2 vezes 10, né, a quinta, vezes 10 a quinta, o 1 ali eu já suprimi, né? E 3 décimos, né? 3 décimos é 3 sobre 10. Né? Então a gente teria aqui que o nosso U vai ser igual a 3. Né? 3 vezes 3, 9. 9 sobre 2, vezes. O que nós temos aqui, ó, 10 a quinta dividido por 10 a 1. Eu posso simplificar aqui, aqui cai para 10 a quarta. Né? Então, vezes 10 a quarta, ou seja, 4,5 vezes 10 a quarta joules, ou, né, se a gente preferir, aqui, 45 mil joules de energia interna. Tá? Então, o conceito de energia interna, tá, pessoal, é a energia cinética dessas partículas, né? Todos os tipos de energia cinética
que esse corpo vai ter. Então a gente vai estar falando de gases. A intenção aqui nessa unidade não é, né, que vocês saiam sabendo fazer o cálculo de energia, é mais o conceitual do que são energia interna. Tá? Então a questão de cálculos que a gente está vendo aqui é mais para treino, né? Treinar a concepção. Então não fique tão preocupado nessa questão de cálculo, mas tenta interpretar o que é essa energia interna, o que é o trabalho, né? E o que é calor. Tá? O importante dessa unidade que é introdutória é isso. Por mais que a gente esteja apresentando alguns cálculos que vocês vão ter que treinar, mas o ideal é isso. Tá? Então no próximo vídeo eu vou trazer para vocês o conceito de variação de energia interna. Tá? Então até daqui a pouco. Fui!